Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Certamente que os senhores membros do Governo percebem a verdade de um comentário recente do Sr. Paul de Grove, dito um dos maiores especialistas da Europa em economia monetária e, aliás, conselheiro económico do Presidente da Comissão Europeia, em recente entrevista ao público. E cito: a crise está a ser passada como uma batata quente do setor privado para o setor público no início da crise e agora no sentido inverso. E percebem os senhores membros do Governo porque outra coisa não andam a fazer os governos do PS há longos anos. Em 2008 e 2009 fizeram do Estado, nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos, a caixa forte que paga ou a esponja que absorve os desmandos e desvarios da especulação financeira, bolsista e imobiliária dos grandes grupos privados portugueses e não apenas financeiros, BPN, BPP. Ficamos agora a saber que vamos ter que pagar 450 milhões de euros pelo BPP, 20 mil milhões para avales, etc. Poderíamos somar as remunerações, prémios e bónus de gestores públicos e privados, pelos vistos o preço a pagar segundo um banqueiro, para termos elites. Talvez fosse bom e democrático que o Governo nos dissesse quanto é que custou ao Estado português a retoma desta dívida. Agora, em 2010, passadas as eleições e sobre a chantagem da União Europeia e da Sra. Merkel, o Governo PS, com a inestimável colaboração do PSD, passa a dívida para os nossos bolsos. Exatamente. Com as penalizações do IRS e do IVA e punções sobre os rendimentos, salários e apoios sociais da generalidade dos portugueses. Tem razão o Sr. Paul de Grove, só se tendo esquecido de esclarecer uma coisa, Sr. Deputado Afonso Candal, já agora. Antes, no início da crise, o privado que transferiu para o Estado a dívida, a batata quente, chamavam-se Finança, grandes grupos económicos, banqueiros e gestores. Agora, o privado para quem o Estado passa a dívida chamam-se trabalhadores, pequenos empresários, desempregados, reformados, utentes dos serviços de saúde, a quem estão, por exemplo, a fechar os SAPs neste momento em nome desta contenção orçamental. Parte desses privados são pequenas empresas, Sr. Secretário de Estado. Os senhores não têm qualquer dúvida, pese a propaganda e manipulação estatística, da situação dramática de milhares de micro e pequenas empresas. De janeiro a junho, a 13 de junho, terão fechado 1.836, mais de 11 pequenas e médias empresas por dia. Muito bem. E sabem que no centro dos problemas estão dificuldades de tesouraria. Exatamente. Sabe o Governo de certeza certa que estão a falir empresas viáveis, empresas com saldos de créditos sobre débitos, de ativos sobre passivos largamente positivos, resultados das quebras nas cadeias de pagamento decorrentes da recessão e estagnação económica, e que a banca está, perante a passividade do Governo, a dar a mão, ou melhor, as duas mãos, para apertar o gasganete, isto é, arrebentar as tesourarias das pequenas empresas. Bem lembrado. O Governo sabe que uma das razões dos problemas de tesouraria são os pagamentos do IVA contra fatura, ou melhor, os adiantamentos feitos pelas pequenas empresas ao Estado, inclusive por transações com o próprio Estado, por vendas realizadas, mas não cobradas. Problema que se vai agravar consideravelmente com o aumento do IVA decidido pelo PS e PSD. Vou terminar, Sr. Presidente. Com o objetivo de minorar a dimensão desse problema e aliviar as tesourarias das pequenas empresas, pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, por que não aceita as propostas que o PSCP fez a quando do orçamento, de que o IVA entregue e não cobrado possa ser reembolsado por via da declaração periódica assinada por toques ou rocos, após 150 dias de emissão da fatura não recebida, voltando a ser reposta pela mesma via quando recebido no todo ou em parte. E que nas transações com o Estado, com o próprio Estado,
a liquidação do IVA possa ser efetuada apenas no momento em que o Estado paga de facto as faturas. Disse.